Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos glorificar a Deus essa noite. Queremos exaltar o nome do Senhor e felizes pela oportunidade que temos neste lugar de adorar e glorificar o seu santo nome. É bem verdade que a modalidade é totalmente diferente de algumas semanas atrás. Estamos numa nova modalidade, no culto online, no culto em casa. Mas isso não impede de Deus de manifestar a sua presença e o seu Espírito se manifestar, tanto aqui de onde nós estamos ministrando ao vivo, quanto também de onde você está, no seu lar, na sua casa, através do equipamento, da televisão, do celular, do smartphone, do notebook. Não importa, o que importa é que você está ligado com o Senhor nessa noite. Minha gratidão ao pastor Paixão, mais uma vez, de poder estar cooperando com esta igreja, ao meu amigo, pastor Israel, que foram as pessoas que sempre com carinho nos abraçam e nos facultaram o convite para estar nessa noite. E desde o dia que o pastor Israel com o pastor Paixão fizeram esse convite, desde ontem, à noitezinha, quase encerrando o dia, Deus colocou uma palavra no nosso coração e eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no nosso coração. Então você aí de casa, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 20. Tá bom? Livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 20. Enquanto os irmãos procuram, também abraçar aqui os meninos aqui que tocam, né? Que louvam. Deus abençoe a cada um, tá bom? Misael, André, os demais. A equipe de logística aqui, para que esse culto chegue na sua casa. Tem toda uma equipe, tem todo um trabalho. Há quem diga que a igreja parou, mas tem uma equipe trabalhando para que você seja edificado e receba a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 20, nos diz assim a palavra de Deus. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração nesta noite. Nós vamos orar e pedir a Deus essa noite que o Espírito dele habite no nosso meio. Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Nós estamos diante da tua palavra. E nós cremos, Senhor, que a tua palavra ela é desafiadora, Pai. E como nós precisamos de Ti durante esses dias, Senhor. Como nós estamos precisando de Ti durante esse período, Pai. É um dos períodos mais difíceis que muitos de nós temos enfrentado na face da terra. Mas a nossa rocha ela é inabalável, Senhor. Nós não estamos, como disse o Teu servo John Pipe, nós não estamos debaixo ou em cima de probabilidades humanas, Senhor. Nós estamos firmados em uma rocha inabalável que é Cristo. Nós não estamos dependentes, Pai, dos resultados das pesquisas humanas e suas probabilidades, não, Senhor. Nós estamos dependendo única e exclusivamente, Senhor. É da Tua mão, é da Tua graça e é da Tua glória. E é esse Espírito que nós estamos clamando nessa noite, Senhor. Pai, essa família que está em casa agora, esse jovem, Pai, que está afastado ouvindo a palavra agora, essa mulher, Pai, que disse hoje que está enfraquecendo na fé, esse moço, Pai, que está triste, essa família que perdeu a providência no seu lar, Pai, eu creio, Pai, que o Teu dedo indicador está apontando agora, Pai, e eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite de milagre, é uma noite de bênção, Senhor.
É uma noite de atuação do Teu Espírito Santo. É uma noite de cura, porque nós estamos em cima, firmados nessa rocha inabalável. Deus, fale conosco. Precisamos aprender Tua voz. Precisamos de Ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado no nosso coração nessa noite. Quando o pastor nos fez o convite para estar aqui nessa noite, Deus colocou no nosso coração alguma coisa a respeito de Jó. E eu quero ser fiel. A palavra ela pode ser simples, mas ela pode alcançar o seu objetivo. E o texto que nós lemos, ele se torna o ápice na vida desse patriarca, desse homem chamado Jó, que é bem recomendado pelo nosso irmão Tiago. Tiago, quando fala de Jó, ele vai dizer que nós devemos nos lembrar da sua paciência. Porque Jó, ele passa um momento de dificuldade, de tribulação, ele passa um momento de muita calamidade sobre a sua história, sobre a sua vida. E durante essa trajetória, Tiago vai dizer que o que caracterizou a vida de Jó, se nós pudéssemos resumir num adjetivo só, seria paciência. Jó foi um homem paciente. Ele enfrentou tudo aquilo e teve paciência. E lembrando que Deus não disse nada a Jó. Deus não revela nada para Jó. Quando Pedro ele passa pela situação que ele enfrenta lá no Novo Testamento, Jesus chega para ele e diz que o adversário tinha pedido para peneirar a sua vida como se peneira o trigo. Pedro foi avisado, mas Jó ele não foi avisado, meus irmãos. A Bíblia diz que Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E um dia, esse homem foi desafiado pelo próprio adversário da sua alma, para que Deus abrisse algumas brechas, porque ele estava cercado pela bênção de Deus, para que o inimigo pudesse tocá-lo, porque Satanás ele jogou na cara de Deus, de que Jó ele era um adorador, porque ele estava cercado pela bênção de Deus. E o que eu acho interessante, é que Deus ele libera, ele deixa Satanás tocar na vida de Jó, mas em nenhum momento Deus ele avisa a Jó de todo esse processo que ele iria passar. A mensagem que quero falar nessa noite, ela fala a respeito da dor e do sofrimento. Eu quero falar sobre a dinâmica da dor e do sofrimento. Nós seres humanos ainda não nos acostumamos e nem iremos nos acostumar com a dinâmica da dor e do sofrimento. Porque nós, meus irmãos, nós somos criados com limitações. E se existe alguém que se pudesse estar aqui nessa noite e discorrer a respeito de sofrimento e de dor, esse homem seria Jó. Jó, o homem que sofreu e teve paciência. Jó, o homem que enfrentou a tragédia, mas que enfrentou com o seu coração paciente, com perseverança. Porque, queridos, a vida aprovada por Deus nem sempre será uma vida isenta de sofrimentos. Porque a gente aprendeu que o sofrimento é uma espécie de punição de Deus. É a punição sagrada de Deus diante daqueles que estão pecando, ou diante daqueles que pecaram. Mas nem sempre o sofrimento, queridos irmãos, ele é uma punição de Deus para nós. Deus ele vai permitir que os seus filhos sofram. Em alguns momentos nós vamos sofrer por causa do pecado que nós cometemos. Em outros momentos nós vamos sofrer porque Deus está corrigindo a nossa vida, porque às vezes andamos por caminhos enganosos. Em outros momentos Deus vai permitir o sofrimento para que a gente possa ser fortalecido e sair do sofrimento fortalecido pela graça de Deus. Mas haverá momentos que Deus vai permitir o sofrimento, queridos irmãos,
para revelar o seu consolo e graça sobre as nossas vidas. Jó sofreu não porque pecou, porque a Bíblia vai declarar que Jó era um homem inigualável, e é Deus quem vai declarar isso. Porque uma coisa é eu falar a respeito de alguém, outra coisa é o pastor Israel falar a respeito de alguém, mas uma coisa superior à minha opinião e à opinião de qualquer um é o que Deus fala a respeito de cada um de nós. E Deus vai declarar que esse homem era inigualável. Quando Satanás chega lá e diz, e fala a respeito de Jó, a Bíblia diz, irmãos, que Deus, antecipado a Satanás, diz: olha, observaste ao meu servo Jó, homem íntegro. Íntegro vem de integridade, que no sentido original da sua palavra significa inteiro. Não é alguém de pedaços, não é alguém só pela metade, é alguém que tem inteireza, integridade, ele é inteiro. Homem reto, ele não caminha por nenhum outro caminho, ele não caminha por nenhum outro terreno estranho. É uma longa, como disse Eugene Peterson, é uma longa obediência na mesma direção. Homem que se desvia do mal. No original significa aquele que se antecipa. Ele vê o mal de longe e ele se antecipa. E um homem temente a Deus é um homem que tem temor a Deus. Ele não tem medo de Deus, mas ele respeita com uma reverência elevadíssima. Temer a Deus não é ter medo dele, é respeitá-lo com uma reverência elevada. Queridos irmãos, Jó estava sofrendo, não pelo pecado ou por qualquer outro paliativo, não. Jó estava sofrendo, mesmo com um caráter firmado, mesmo obediente a Deus, mesmo com seu caráter revelado pelo próprio Deus, ele estava sofrendo, porque Deus queria revelar o seu consolo e graça sobre a vida dele. Eu acredito que nós sairemos fortalecidos dessa luta, nessa época de distanciamento social, de isolamento social, em que muitos queridos irmãos têm perdido seus empregos, a bênção de provisão tem se diluído, em que muitos irmãos têm temido até a morte. Existem pessoas, pastor Israel, que às vezes chegam, entram em contato e dizem: pastor, eu estou temeroso, temerosa. Existem pessoas que estão em pânico. E literalmente nós estamos todos juntos nesse mesmo barco e nessa mesma travessia. Mas a primeira palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nesta noite é que Deus vai revelar o seu consolo e graça. Deus vai liberar o seu consolo e graça sobre a igreja. Deus vai revelar o seu amor para com a sua vida. O sofrimento não é uma punição sagrada. O sofrimento não é um Deus caduco sentado lá no trono que quer acabar com a sua vida e quer encerrar as promessas. Não, querido. É por isso que a igreja vai sair fortalecida, erguida. Sabe por quê? Porque existe uma igreja sendo trabalhada durante esses dias e Deus vai te levantar para a glória do santo nome dele. Existem algumas curiosidades sobre Jó. Jó, ele vive quase 200 anos, ou cerca de 200 anos. No capítulo 42, versículo 16. A história de Jó, ela vai ocorrer pós-Babel e anterior a Abraão, ao contemporâneo dele. O livro começa com uma cena no céu. Para nós fica tudo muito claro, mas para Jó, ele nunca soube o que se passa, nem os seus amigos. É por isso que existe a tentativa frustrada de tentar explicar o sofrimento dentro da perspectiva errada. Porque para Jó o sofrimento, ele entende o sofrimento não na perspectiva errada. Porque quando Jó recebe uma série de notícias
uma atrás da outra, ele vai atribuir o sofrimento a Deus. A Bíblia diz que ele rasga o seu manto. Depois que se levanta, ele rapa a sua cabeça, se lança em terra. Isso aqui fala de humilhação. E ele adora, sabe por quê? Porque a segunda coisa que a gente precisa atentar é que Jó, ele consegue enxergar o sofrimento, a dor, dentro da perspectiva divina. Irmão, às vezes eu penso na história da humanidade, e aí traço para a nossa história singular e particular, como um grande quebra-cabeça divino, que para Deus não é um quebra-cabeça. Na verdade, é um plano organizado, regido por um Deus, por um arquiteto divino. E talvez você não esteja entendendo o seu sofrimento hoje. Talvez você não esteja entendendo essa dor. Talvez você não esteja entendendo essas lágrimas. Talvez você não entenda o que está ocorrendo hoje sobre a sua vida. Mas dentro da perspectiva de Jó, tudo vem de Deus, querido. Existe gente querendo exaltar demais Satanás nesse período. Se eu fosse você, eu parava de falar no diabo, eu parava de falar em Satanás, querido. Está tudo no controle de Deus. É por isso que o Piper, ele escreveu um livro agora recente falando sobre o coronavírus e Cristo. E ele vai dizer que a gente tem que mudar a perspectiva. Existem muitos cristãos andando nas probabilidades humanas, que são falhas. Quantos antes dessa pandemia a gente viu as probabilidades humanas? As pessoas dizendo que ia acontecer dessa forma, que vai ser assim, mas na verdade tudo é desconhecido. O homem não sabe o futuro, só Deus sabe o futuro. É como alguém que talvez durante esse período foi diagnosticado com um câncer, ou com uma patologia que você não esperava. Ou talvez você esteja com medo de alguma coisa, ou até você, talvez a sua ansiedade aumentou em número, gênero e grau. E você talvez é daqueles que está dizendo: pastor, durante essa quarentena, durante esse isolamento, esse distanciamento, eu adquiri uma síndrome de pânico. Eu estou mais ansioso. Eu acordo no meio da noite e falta o ar, sinto a garganta fechar e tem uma arritmia no coração. Querido, você está olhando apenas para as probabilidades humanas. As probabilidades humanas é que existe uma química que foi juntada com outra, elementos químicos, e gerou um remédio, gerou uma solução química para o seu corpo. E talvez você que está aí com medo de um câncer, ou foi diagnosticado com câncer, talvez você esteja aí pensando: não, as minhas probabilidades segundo a medicina é que eu vou fazer uma químio, eu vou fazer uma rádio, eu vou passar por isso, vou passar por aquilo. Esqueça essas coisas. Siga o teu médico, siga a orientação dele. Mas quando eu falo esqueça, é que você tem que elevar o seu pensamento, a sua mente agora naquele que é a rocha inabalável. Você está afincado nele, e a Bíblia diz que a casa que é construída sobre essa rocha, vai vir o vento, vai vir o mar, vai vir tudo, vai vir a tempestade, e você não vai sair do canto. Sabe por quê? Porque tem uma rocha inabalável para esta igreja. Eu não sei você aí na sua casa, mas eu sinto a presença de Deus essa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui na minha alma. E eu sei que você está em casa, mas você tem a liberdade de erguer a sua mão e glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque uma rocha inabalável está no seu lar e na sua casa. Há uma rocha chamada Jesus. Há uma rocha chamada Senhor. E o Espírito Santo está se manifestando aí. Ele está tirando todas as probabilidades. Você está entendendo agora que tudo é uma permissão de Deus. É o sofrimento e a dor na perspectiva correta. Querido, tem uma coisa interessante em Jó. É que lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 14, Jó foi comparado a Noé e a Davi, como um dos grandes nomes do Antigo Testamento. A Bíblia vai falar sobre a sua perseverança, Tiago 5:11, a sua paciência, depende da tradução. Tem uma outra coisa interessante, é que Satanás, quando ele quer atingir Jó,
ele acusa o relacionamento de Jó e Deus como sendo uma farsa, uma troca, como sendo, queridos irmãos, apenas uma troca. E é aí que entra a provação de Jó. É porque Satanás tenta destruir Jó. E essa destruição começa com um questionamento de Satanás diante de Deus, querendo dizer para Deus que esse relacionamento de Jó era só uma troca barata. Ele te serve porque tu cercou ele. Ele te adora porque o Senhor não deixa a gente tocar. Ele te serve porque o Senhor abençoa ele com saúde, com bens. Ele é o maior do Oriente. Queridos irmãos, Jó, ele era um dos maiores homens do Oriente. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que a riqueza de Jó, porque naquela época a riqueza não era medida pela quantidade de dinheiro, mas era medida pelo patrimônio. O texto diz que Jó, ele era um homem rico materialmente. Ele tinha 7.000 ovelhas. E eu acho lindo quando o Charles Swindoll, ele tem uma biografia que fala sobre Jó. Ele vai dizer que essas ovelhas rendia-lhe a lã que era transformada em roupas quentes para os dias de frio. Imagine que Jó, tendo 7.000 ovelhas, ele era alguém, um grande industrial, se a gente transladar para os nossos dias, da área têxtil, um grande empresário da área têxtil. A Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos, e o camelo era um sistema de transporte da época. Imagine Jó como alguém que tinha, trazendo para os dias de hoje, um grande empresário na área de transportes urbanos, ou uma empresa privada de aluguel de transporte, de aluguel de ônibus. Imagine Jó como um dono de uma frota de ônibus, como a Guanabara. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 1.000 bois. E esses bois, eles aravam o campo e tornava esse campo fértil para o plantio. E a Bíblia diz que Jó, ele tinha 500 jumentas. O leite de jumenta era a iguaria da época. Mas não era só esse o patrimônio de Jó. Ele era um homem muito rico. A Bíblia diz que Jó tinha uma grande família. Ele tinha uma esposa. Ele tinha 10 filhos. E talvez esse fosse o maior patrimônio de Jó. A Bíblia diz que esse homem tinha um nome. Ele era respeitado. Ele ficava à porta da cidade. Era como se fosse um juiz de paz de uma localidade. Um líder sindical que resolvia os problemas e solucionava questões da sua época. E quando Satanás vai questionar Deus, dizendo que o relacionamento desse homem com Deus e de Deus com esse homem era só uma farsa, Satanás não podia tocar em Deus, porque ele sabe que o caráter de Deus não se abala, é inabalável. A Bíblia diz lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável no seu caráter. E esse não é o nosso assunto de hoje. Então ele vai tocar em Jó. Deus, Senhor, ele só te serve porque ele tem tudo isso. Ele só te serve porque ele tem tudo isso. E aí, irmão, Deus aceita o desafio. Vai lá, toca nele, só preserva-lhe a vida. Irmão, Satanás veio como um raio. Ele desce e começa a tocar em Jó. A Bíblia vai nos mostrar, do capítulo 1, do 13 até o 19, foram 4 desastres sucessivos. Foram 4 desastres sucessivos. A Bíblia diz, queridos, que diante desses 4 desastres,
Jó perde tudo. Jó perde os filhos. Jó perde o patrimônio. Ele perde as ovelhas, ele perde os camelos, ele perde os bois, ele perde as jumentas, ele perde os filhos. Veio o fogo de Deus, veio raios do céu. Veio o grande vento, veio o tornado. Os caldeus, que eram um povo seminômade do deserto arábico, experiente em pilhagens e guerras, e os sabeus, literalmente de Sabá, parte da Arábia, eram pessoas, eram assaltantes terríveis. Jó perde tudo. Uma vez eu vi alguém que perdeu um filho muito novo. Foi um grande desastre, uma catástrofe, uma calamidade para quem perde um filho. Imagina Jó, irmão. Jó perdeu tudo. Ele perdeu o patrimônio. Ele perdeu, eu vou falar como nos nossos dias, perdeu as empresas, perdeu a poupança, perdeu as ações na bolsa, perdeu os filhos, perdeu a família. E agora, quando ele se vê só ele e a mulher, quando Satanás olhou e pensou: agora eu quero ver se esse relacionamento é de verdade. Agora a minha tese vai entrar em ação. Tudo não passava de uma farsa. Era só uma troca de favores. Deus dava para ele alguma coisa e ele retribuía-lhe com sacrifícios e fidelidade. Ele agora vai murmurar, quer ver? Quando Satanás começa a ver Jó se levantando, ele agora vai lançar uma palavra de maldição. Ele começa a rasgar o seu manto. Ele está chegando lá. Ele rapa a cabeça. Ele se joga na terra. Ele vai murmurar. Quer ver, Deus? A Bíblia diz que Jó começa a adorar e glorificar a presença do Senhor. A Bíblia diz que Jó adora. E quando ele adora, sem receber uma profecia de nenhum profeta, sem receber um aviso de Deus, sem nem ter sonhado e ter uma visão de Deus avisando que ele ia passar por tudo isso, a Bíblia diz que ele se joga em terra. Ele começa a adorar e dizer: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus aí, meu irmão. Oh, rabacharabacandarai. Eu venho profetizar nessa noite. Satanás está esperando você murmurar. A provisão foi cortada. Aquilo que você tinha abundância algumas semanas atrás se foi. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você tenha perdido tudo. Perdeu os amigos. Perdeu a popularidade. Perdeu até o rebanho. Talvez você, líder que está me ouvindo, talvez você que esteja aqui, talvez você diga assim: ah, mas pastor, a minha igreja é a menor aqui da Pajuçara. Os pouquinhos que eu ganhei, pronto, se foram, se afastaram. Fica tranquilo, meu querido. Tem uma unção de Deus vindo sobre a sua vida hoje. Você vai sair fortalecido. Você vai sair erguido. Deus está te fortalecendo, mas só continue adorando e glorificando esse Deus. Glórias ao nome do Senhor. Pastor, que é que eu aprendo com Deus? Depois dessa breve introdução, o que Deus quer falar sobre dor e sofrimento? Talvez uma das coisas que Deus esteja querendo falar conosco nesses dias é que nós devemos ter a oportunidade de colocar ou recolocar Deus em nossos corações, e assim Ele ser o centro de tudo. É uma oportunidade de recolocar Deus no centro de tudo em nossos corações. Quem tomou tudo, irmão, segundo Jó está falando com a gente aqui hoje.
Não especificamente eu sendo Jó, mas a palavra dele está nos ensinando. Se fosse Jó, ele estaria dizendo o seguinte: gente, quem tomou tudo de mim não foi Satanás, quem tomou foi Deus. Quem tomou tudo não foi os sabeus, não foi os caldeus, quem tomou tudo foi Deus. É isso que Jó está ensinando para a gente, irmão. É que na verdade a gente tem que aprender que nós somos instrumentos no controle do Senhor, e que na verdade Deus precisa ser recolocado. Deus está ensinando a igreja, não é o vírus que está ensinando a igreja, é Deus através do vírus. Não é a política que está querendo organizar a igreja, é Deus através do poder público. Não são os fatores externos que estão aplumando a igreja, é Deus no controle de tudo, irmão. A primeira coisa que talvez Jó esteja nos ensinando é: não percamos a oportunidade de em nossos corações recolocar Deus no centro de todas as coisas. Você lembra de Jesus? Quando Jesus estava aqui ensinando o evangelho, Jesus disse o seguinte: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, Deus está nos ensinando que não existe coisa melhor do que viver na presença dele. Davi no Salmo 63, ele vai dizer assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que carro. A graça de Deus é melhor do que dinheiro. A graça de Deus é melhor do que fama. A gente está aprendendo, irmão, que a gente pode viver com tão pouco. A gente está aprendendo, irmão, que a gente pode viver sem exposição midiática. Aliás, você pode ser melhor do que isso. Deus está te ensinando, você pode ser melhor do que isso. Você pode correr melhor, você pode viver melhor, porque Deus está nos moldando e está nos ensinando nesses dias. Talvez a segunda coisa que o livro de Jó esteja nos ensinando é a experiência dele. É que nós não podemos nos apegar demais a este mundo. Porque quando a gente se apega a este mundo, a gente corre o risco de ficar nele. Você lembra que quando Paulo, ele vai falar sobre um obreiro que o abandonou, Demas, ele vai dizer assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Há um amor, irmão, que vai paralisar a tua história, vai paralisar o teu ministério, vai paralisar a tua vida, vai paralisar as promessas de Deus sobre a sua vida. E que amor é esse, pastor? É o amor demasiado por este mundo. Quando Jesus vai falar sobre o amor desse mundo, ou os cuidados dessa vida, ele vai falar na parábola do semeador. Ele vai comparar, a Bíblia diz que houve uma porção de sementes que caiu entre os espinhos. E quando a semente maturou, que ela quis crescer, ela não conseguiu. Por quê? Porque os espinhos estavam sufocando o crescimento daquela semente. Quando Jesus foi explicar a parábola do semeador, Jesus disse que os espinhos são os cuidados dessa vida, os cuidados desse mundo. Jó está nos ensinando hoje: não se apegue demais a esse mundo. Nada é maior do que Deus, irmão. Nada é maior do que a presença. Esses dias agora lá em casa, deixa eu dar um testemunho rápido a vocês. A gente está orando a Deus e buscando a presença de Deus, desligando mais o televisor, as redes sociais, e tentando entender, ouvir a voz de Deus. E esses dias lá em casa era mais ou menos 00:30. A gente se juntou todo mundo para orar, eu, a esposa e as minhas 2 filhas. E a gente começou a falar sobre arrebatamento, sobre presença de Deus. A gente começou a falar sobre Deus. O assunto era Deus. Deus era o centro. E as minhas filhas perguntando sobre escatologia, sobre isso, sobre aquilo. E quando a gente disse assim: vamos orar, irmão, só deu tempo de dizer vamos orar. O Espírito do Senhor entrou naquele quarto. A presença de Deus, pastor Israel, foi algo tão notório, tão presente, tão evidente. Sabe que horas terminou aquela oração, irmão? Sem ninguém se esforçar para isso. Quando a gente olhou no relógio, era 4:30 da manhã.
Jesus levantava um em profecia, depois levantava outro. Jesus dava uma visão para uma filha minha. Jesus estava enchendo uma outra filha minha com o Espírito Santo. A presença de Deus se manifestando, porque Deus está no centro de todas as coisas, irmão. Aí aonde você está na sua casa, levante assim a sua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua casa hoje. O amor desse mundo não vai apagar o amor que você tem pelo Senhor. O amor deste mundo não vai apagar a chama do Evangelho na tua vida. Talvez você esteja dizendo, quando o negócio estava se acendendo, chegou a quarentena. Não vai se apagar não, meu filho, fica tranquilo. A graça de Deus chegou sobre a sua vida. Ele está preparando, aleluia, Ele está preparando a madeira. Ele está preparando a lenha. Há uma fogueira sendo acesa no seu lar, na sua casa. E você vai ver o Espírito de Deus trabalhando de uma forma poderosa sobre a sua vida. Não se apegue demais a este mundo, irmão. Sabe por quê? Porque tudo que Deus nos dá nesse mundo, um dia Ele vai tirar da gente. Tudo que a gente recebe nesse mundo, um dia nós não teremos mais. E isso é tudo, irmão. Pastor, e o que é que vai ficar? Na verdade, o que vai ficar é aquilo que nós estamos semeando para a eternidade. Pastor, eu estou com medo. Fica tranquilo, irmão. Na verdade, a tua vida é eterna. Esses anos que você está vivendo aqui na terra são só os primeiros da sua eternidade. Se no final tudo der errado aos olhos humanos, você vai estar melhor na eternidade. Você vai experimentar o que é melhor, porque a última palavra ela vem de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Terceiro lugar, há uma outra coisa que nós precisamos aprender com Jó. É que as percas, elas não nos impedem de adorar. Aliás, a adoração é um elemento incircunstancial. Você não depende de nada para adorar. Aqui a gente tem toda uma estrutura. Tem música chegando na sua casa. Tem um som, tem a tecnologia que permite a gente chegar na sua casa. E há algum tempo atrás, tantos que criticavam a tecnologia. Mas é a tecnologia que está salvando muitas igrejas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que não tenha nada disso, ainda que não tenha nenhuma estrutura viável, ainda que não tenha nenhuma circunstância externa, ainda que talvez você esteja aí na sua casa dizendo, pastor, eu só tenho o que comer agora de noite e para amanhã de manhã não tem mais nada. Só adore, fica tranquilo. Vai chegar no decorrer da madrugada. Vai chegar para você para a glória do nome do Senhor. Esses dias, eu estava enfrentando uma situação muito difícil, complicada, e Satanás querendo que eu murmurasse. Eu cheguei até a tentar fazer lá o cadastro do auxílio emergencial, não deu certo. E aí eu disse, Senhor, eu disse para Deus, Deus, se Tu é o Deus que provê todas as coisas, o valor desse auxílio vai chegar nas minhas mãos, mas não vai ser pelo governo, e não vai ser eu precisando ter que excluir uma informação para receber, não. O Senhor vai fazer de uma forma milagrosa. Irmão, só deu 3 dias, pastor Israel. Só deu 3 dias. Alguém liga para mim e diz, pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? Rapaz, estou bem, graças a Deus. Vem aqui. E cheguei lá na casa daquela pessoa. Quando cheguei lá, ele disse, eu estava orando a Deus há 3 dias atrás. E o Senhor disse que eu lhe desse esse valor e essa quantia aos seus cuidados para que você seja abençoado. Irmão, peguei, coloquei no bolso, orei pela família, fui embora. Quando cheguei em casa,
foi exatamente o valor que eu havia feito prova com Deus para a glória do seu santo nome. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que provê sobre a sua vida. Erga as suas mãos aí na sua casa, em nome de Jesus. Pastor, mas não tem ninguém na igreja. Mas você está em casa, você está ouvindo a palavra. Aleluia. Eu quero profetizar que nada vai impedir você de adorar. Nada vai impedir você de glorificar o seu santo nome. Se acabar agora de noite, Deus ainda tem corvo para levar carne. Deus ainda tem corvo para levar pão, aleluia. Deus ainda tem ribeiro para te dar água. Pode não ser aquela refeição daquele restaurante de 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, aquela pizza que você comia, mas é a bênção de provisão sobre a sua casa para a glória de Deus. Quem ergue a mão e dá um brado de glória a Deus essa noite. Deixa eu terminar, irmão, já perdi foi a noção do horário aqui. Pastor, o que é que eu aprendo com Jó? O que é que eu aprendo com ele? Eu aprendo aqui, irmãos, que Deus não deve explicação para nenhum de nós. Quando Jó passa pela situação, pastor Israel, ele não recebeu uma profecia especial. Tu vai passar por uma tribulação. Não veio um sonho, não veio uma visão, nada. Só aconteceu. Eu acredito que Deus estava lá, no altos céus, olhando o servo dele e dizendo: eu vou provar para Satanás que a minha relação com Jó não é uma relação de troca, não é uma relação de farsa. Eu não dou para ele alguma coisa e ele me retribui com adoração, não. Satanás vai tocar nele, eu vou permitir, mas eu vou conseguir enxergar no meu servo Jó, e o inimigo vai ver que dali só vai sair azeite e adoração. É isso que Deus quer ver na gente, irmão. Diante de toda a situação, Deus não quer ver você brigando. Eu sou de direita, sou de esquerda. Deus não quer ver você murmurando: eu apoiei, agora não apoio mais. Eu estou do lado do fulano. Irmão, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Você tem que confiar em Deus. Pare de brigar nas redes sociais por questões supérfluas. Eu não posso nem ser mais preciso aqui para não gerar complicação. Mas vai adorar a Deus, irmão. Deus quer que a igreja pregue a palavra. Deus quer que a igreja adore. Deus quer que a igreja esteja exaltando e glorificando o seu nome. É Ele que nós vamos adorar. Mas pastor, o senhor está sendo ingênuo demais. Há questões importantes. Eu sei. E para isso Deus colocou gente nossa lá de Deus para tratar essas questões, e a igreja continua intercedendo por essas pessoas. Mas o que Deus quer de nós é adoração. O que Deus está querendo de nós é que a gente saia dessa luta pingando azeite de adoração. É que a gente saia desse problema exaltando ao Senhor. O pecado não vai te derrubar, os problemas não vão te derrubar. Você vai continuar exaltando e adorando o santo nome do Senhor. Querido, eu vou partir para o final agora. E já vou até pedir para os meninos já estarem aqui a postos. Eu vou partir para o final agora. E eu quero dizer que não existe nada mais poderoso do que a adoração de um crente. Você lembra de Davi, quando Davi peca? Por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? É porque ele era perfeito? Não. É porque ele era um exímio? É porque ele tinha adjetivos incomparáveis? Não. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus porque ele era um adorador. Quando ele peca, lá no Salmo 51, ele vai dizer assim: Senhor, purifica-me com isso. E lá embaixo ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Você lembra de Paulo? Paulo vai adorar a Deus. Ele vai exaltar o Senhor. Mesmo quando ele está preso lá no cárcere de Filipos. Paulo estava lá perto da meia-noite. E lembrando, foi Deus quem deu as diretrizes para ele. Foi uma visão que ele viu.
Ele viu um homem que estava numa visão dizendo: atravessa a Macedônia. E sabe o que foi que Paulo fez? Ele entendeu que era uma direção de Deus. Ele entendeu que era um projeto de Deus. Ele atravessa a Macedônia, chega lá no distrito de Filipos. A primeira coisa que ele faz é expulsar um demônio de uma jovem adivinhadora. Quando ele expulsa aquele demônio da jovem adivinhadora, a Bíblia diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Aqueles senhores pegam Paulo e Silas, eles vão apanhar em praça pública, e eles vão parar lá no cárcere de Filipos, que a história vai dizer que havia 7 portas para dentro. Eles estão lá, irmão, no último cárcere, na última prisão, sem iluminação, sem comida decente, sem nenhum fator externo para adorar. Escute isso. Era perto da meia-noite. A Bíblia diz, meus irmãos, que perto da meia-noite eles começaram a cantar e orar ao Senhor. Oh, aleluia. Perto da meia-noite eles começaram a cantar e adorar o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que sobreveio um grande terremoto. Aquele terremoto foi tão grande, eu não sei nem que escala foi aquele terremoto, mas o que eu sei é que aquela localidade, irmão, a coisa mais difícil de acontecer era um terremoto naquela localidade. Mas para Deus dar vitória para crente, para abrir porta e fazer alguma coisa, mesmo que não tenha, Ele cria para quê? Para abrir a porta e fazer milagre na vida de crente. A Bíblia diz que quando veio o terremoto, está lá Paulo e Silas orando e cantando. A Bíblia diz que quando o terremoto veio, abriu-se todas as portas. Levante a sua mão aí na sua casa. Em nome de Jesus, fica tranquilo. Vai acontecer um tremor dos céus na tua casa, na tua família, no teu lar. E quando Deus estremecer tudo, o que estava fechado vai se abrir. O que estava travado vai destravar. O que estava preso vai ficar livre. Porque Deus, Ele é expert em fazer milagre para crente e ver o poder dele sobrenatural sobre a vida da igreja. Querido, quando o terremoto veio, abriu-se todas as portas. Olhe para cá que eu vou terminar agora. E a gente vai terminar adorando a Deus. Há um poder, meus irmãos, que a igreja não pode desprezar nesse tempo. Que poder é esse, pastor? É o poder do louvor e da adoração. É por isso que eu quero te convidar agora, aí dentro do seu lar. Você vai se juntar aí com sua família, aí no seu sofá, na sua cadeira, no chão, não importa onde você está. Você vai se juntar agora e vai adorar. Nós vamos adorar a Deus juntos. Mas pastor, como é que a gente vai adorar juntos? Está todo mundo espalhado, querido. Estamos espalhados fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos e reunidos para a glória do seu santo nome. Vamos adorar o Senhor. Você que está afastado, você pode se reconciliar agora. Você que estava distante da igreja, coloca o teu nome no comentário da live da igreja. Você que está fraco, coloca o teu pedido de oração, porque Deus vai se manifestar agora. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a adorar agora. E enquanto aqui a banda está adorando, você vai exaltar e glorificar a Deus. E já já eu vou orar pela sua vida no nome de Jesus. Pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz. Feche os seus olhos. Por bens materiais. Adore ao Senhor nesta noite. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos
perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Feche os olhos e adore ao Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, A Ti a glória, a Senhor. Ele a honra, A Ti a honra. e o louvor. Adore a Deus com a força da sua alma. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a adoração. Jó, vamos adorar. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Que coisa linda está acontecendo Abandona hoje. esse Deus. Que coisa linda acontece hoje aqui no campo de Pajuçara. Mas eu não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu e você, Nós vamos adorar. nós vamos adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu. Se você está em casa, levante suas mãos e adore. Adore aquele que está no controle de todas as coisas. Adore aquele. A Ele a glória, somente a Ele. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. A Ele Oh, sinta a presença de Deus. pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, somente a Ele toda a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Glória a Deus. o nome do Senhor. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bem suave essa mesma melodia. Eu não sei o que se passa sobre a sua vida. Eu não sei o que se passa sobre o seu coração. Mas enquanto ministrava a palavra de Deus essa noite, eu sentia muito forte na minha alma. Deus está recolocando sua vontade no centro de tudo em nossas vidas. Quem sabe chegaram para Jó e disseram: Jó, Satanás tirou teus filhos, Satanás tirou teu patrimônio, Satanás tirou tudo da sua vida,
E Jó dizia: não foi Satanás, foi Deus. Ele me deu, Ele tirou, Ele me presenteou, mas agora Ele permitiu passar por isso tudo. Deus está no centro de todas as coisas. Satanás acha que está tirando alguma coisa de você, que você perdeu alguma coisa. Na verdade, tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. E Deus essa noite está falando com você, meu amigo. Eu não sei se você está afastado do Evangelho, mas Deus está falando muito forte ao seu coração. Volte para Jesus. Eu não sei se você estava se enfraquecendo, fraquejando na fé, e Deus está dizendo: seja fortalecido pelo poder da palavra nessa noite. Se você nessa noite está sendo fortalecido, compartilhe o teu testemunho aí na live. Se você está aceitando a Jesus, fala aí no comentário da live. Se você está se reconciliando, sinaliza, porque a igreja vai orar pela sua vida hoje. Nós vamos encerrar dizendo e declarando que Deus deu, que Deus tomou, e que nós estamos debaixo da autoridade desse Deus, para a glória do nome santo do Senhor. Termine adorando a Deus.